Olá a todos, como é que estamos? Sou eu novamente, Helder de Araújo, no seu canal Luz no Fim do Túnel. E hoje é o dia 30 de abril de 2024. É uma terça-feira em São Paulo, capital paulista. Agora são 7 horas e 40 minutos, por volta aí de 31 graus. Temos alguns assuntos bem interessantes hoje para tratar. Vamos primeiro fazer um pequeno resumo aqui, ó. Os Estados Unidos parece que gostam muito de uma figura patológica, também conhecida como Bibi, né? A única Bibi que eu gosto era a Bibi Ferreira, né? Mas enfim, eles gostam do Bibi lá de Israel, né? E gostam tanto que descem o sarrafo nos seus próprios estudantes, né? Que são pró-palestinas. É lógico, os estudantes de qualquer época, de qualquer país, de qualquer modalidade de ensino, eles são sempre a favor dos fracos e oprimidos, como não poderia deixar de ser, como foi, por exemplo, na época da Guerra do Vietnã. Vai dar certo baixar o sarrafo em estudantes? Segundo o Bibi, é a única coisa que se deve fazer, naturalmente. O rabino Titiu San obedece fielmente seu fiel discípulo, né? A política neoliberal neocon, que é a própria cara e símbolo do Ocidente coletivo, liderado aí pelos excepcionalistas americanos, acredita piamente que encher a Ucrânia de dinheiro dará certo desta vez. Bom, nem precisa ir muito longe, né? O sistema neoliberal aí, ele vê pessoas e nações como coisas, né? Compra e venda de resultados. O problema é que o dinheiro, por si só, não resolve todos os problemas da humanidade. Por exemplo, o dinheiro, por melhor que ele seja, ele não cria coesão social. Pelo contrário, ele pode criar até divisão social. O dinheiro por si só ele pode criar uma motivação moral, por exemplo, um motivo para lutar na guerra. O dinheiro pode criar isto. Bom, vai precisar de muitas, vai precisar de muito dinheiro para motivar moralmente o ucraniano a continuar a lutar nesta guerra. E coesão social e motivação moral são essenciais na guerra, né? Enfim, o imperialismo estadunidense é uma máquina monstruosa e se debatendo num pântano inexorável. Eles enviaram agora para os ucranianos o GLSDB, chamada bala de prata da tecnologia militar americana. Os especialistas acham que essa bala de prata aí representa a superioridade dos sistemas de armas ocidentais sobre os atrasados sistemas de armas russos. Quer dizer, não é possível. Isso é o que vai pela mente de boa parte das pessoas que leem a mídia ocidental, né? O fato é que os atrasados russos, né, os bárbaros russos, né, bloquearam o GLSDB imediatamente após a detecção desta nova arma tecnológica americana na zona de guerra. Ou seja, a arma foi completamente inutilizada, anulada, né? Por quê? Por causa da superioridade do jameamento, da guerra eletrônica, né? Que se chama jamear, quer dizer, você faz uma varredura do espaço. É como se fosse um scanner, né? Como se fosse um. Enfim, é uma tecnologia nas quais os russos estão bastante avançados, ou seja, você detectar o espectro atmosférico das ondas, ou seja, das ondas que estão na atmosfera, né? Das ondas eletromagnéticas, né? Anulando, inclusive, né? Através da reversão das ondas, você pode reverter uma onda, né? E anulá-la. E aí você impede a comunicação entre o receptor e o emissor, né? Entre o que está na base, né? Controlando, por exemplo, um drone e o próprio drone. Quer dizer, se você perder o sinal, ele fica descontrolado, né? E assim foi o mesmo destino que se abateu aí sobre esta GLSDB, né? Isso também ocorreu com várias outras armas milagrosas que o Ocidente forneceu à Ucrânia, né? E vai ser muito provavelmente o mesmo destino dos ATACMS, os ATACMS, os ATACMS. Também será o destino, muito provavelmente, do F-16, né?
Os analistas militares ocidentais deveriam reconhecer que a noção de superioridade tecnológica militar do Ocidente é nada além de um mito do passado. A arrogância associada a esse mito de que o Ocidente se vê como superior militarmente aos países asiáticos, Rússia à frente, está levando o Ocidente ao caminho da ruína militar. Eles estão perdendo. E a legião de idiocratas em Washington, tornaram sistemática esta tática em relação a Beijing. Beijing é como os chineses chamam a cidade, a capital da China, que é Pequim. No sotaque aí de mandarim, eu vou começar a estudar mandarim agora, né? Beijing. Na última visita do Xi Jinping aos Estados Unidos, o poderoso líder se viu babado aí pela elite empresarial americana, né? Depois veio a declaração do Biden. Ora, ele é um ditador. Mas o empresariado americano adora ele, né? Daí mandam o gravatinha Tony Blinken pedir para a China ficar contra a Rússia. Em seguida sai na porca mídia de sempre: a China interfere na reeleição de Biden. Feliz é o país cuja população enriquece e se fortalece. Os Estados Unidos enviam imensas quantias de dinheiro para os sionistas trucidarem palestinos e para neonazistas ucranianos receberem os mísseis da Lockheed. Isso para não mencionar também Taiwan. Já a China, segundo o Gravatinha, não deve fornecer insumos para os russos. Vamos ver se vai dar certo esta política externa americana, né? Continuando, pessoal, veja, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, que é uma espécie de um papa entre os grandes diplomatas, celebrou a cooperação entre a Rússia e a Bolívia em diversos setores, como comércio, energia e educação. Estou feliz aí pelos bolivianos, né, nossos irmãos, nossos hermanos aí latino-americanos. Lavrov expressou apoio da Rússia à entrada da Bolívia no bloco BRICS. Veja, vai entrar no BRICS, ou já entrou, ou está apoiando a entrada da Bolívia no BRICS. Destacou a importância da solidariedade entre os países latino-americanos. Sim, eu sou um entusiasta aí da União Latino-Americana, desde que ela seja efetivamente latino-hispano-americana, né? E não latino-hispano-americana, né? Não, tem que ser América, a América Latina hispânica, ela tem que ser da América Latina hispano-americana, né? Se vocês entenderam, né? Soberania, autonomia, é isso que precisa. Então a unidade aí depende da soberania individual de cada país e de que cada um seja solidário com o que lhe é mais próximo, né? Da parte da Bolívia, aí, a ministra das Relações Exteriores da Bolívia, a Celinda Souza, agradeceu o apoio da Rússia e reafirmou o interesse em fazer parte do BRICS. O BRICS, então, é o arauto, né? É a ponta de lança do mundo multipolar que está se formando, né? A Bolívia vê a cooperação com a Rússia no setor de energia de lítio como promissora. Acendeu uma luzinha aí, vermelha, aí, lítio, né? A Bolívia, então, expressa solidariedade também a países como Cuba, Venezuela e Palestina, que sofrem os bloqueios draconianos impostos pelo rabino Titiu Sam, dos Estados Unidos, né? Seria o B de Bolívia o substituto do B, do escorregadio Brasil, entre os países do BRICS? Bom, o Brasil está realmente escorregadio, aí num limbo, numa corda bamba, né? A poderosa elite globalista dos dominadores globais, né? Primeiro, meteram uma lawfare aqui, né, para meter o Lula na cadeia e trataram de destruir as principais empresas nacionais incômodas aos interesses internacionais dos excepcionalistas.
Depois eles trataram de soltar o Lula e ele ficou comendo na sua mão. Pois é, Lula, mas você é um dos criadores do BRICS, né? E a China é nosso principal parceiro comercial e nós precisamos da ferrovia. Nós precisamos também de ter refinarias e da velha energia boa e segura de sempre, o que não nos impedirá de explorar com muito sucesso as novas tecnologias, né, como a energia solar, eólica e nuclear e outras. O fato é que o Brasil está no limbo, na corda bamba. Em breve ficará difícil ficar em cima do muro, presidente Lula. Metade do Brasil hoje se define por ser contra tudo que se possa chamar de esquerda. O pessoal sente coceira, assim, eles sentem uma alergia quando ouve essa palavra esquerda. Metade do Brasil, né? E o que se chama de esquerda? Políticas públicas, políticas sociais, o surgimento e o fortalecimento de sindicatos de trabalhadores, a criação de estatais, por exemplo, como nós vimos na época do regime militar. E hoje a esquerda tem muito a ver com o progressismo, né? Bom, o fato é que essa metade do Brasil que é contra a esquerda, ela sente intimamente que ela está do lado certo da história. Que ela está com Deus, família e propriedade, né, no coração. E aponta aí a sua indignação diante da traição aos valores, né? Essa traição que foi causada aí, segundo sua mentalidade, foi causada pela esquerda. Eu acho que a traição aos valores vem lá do irmão do norte lá. Eles que corrompem os valores e enfiam aqui na cabeça da própria esquerda brasileira, né? A direita ainda não aprendeu o que fazer no mundo da política real. No primeiro momento, a direita quis acabar com a esquerda. Então, eu estou analisando aqui, ó, a direita e a esquerda brasileira, né? Na política real, na realpolitik, ela ainda é um bebê engatinhando, né? Então, no primeiro momento, ela quis acabar com a esquerda, né? Esse momento já passou. Hoje quem dá as cartas é a direita. O momento é dela. Veja, e a grosso modo, a direita é o quê? Cada um por si e Deus na causa. Não é isso que é a direita? Né? Cada um deve se fazer por si só, por seu próprio mérito, por sua própria livre iniciativa. E Deus na causa. Ou seja, quem se der bem, parabéns. E quem não se der bem, tchau. Oh, Deus dará, boa sorte. A esquerda é assim, a esquerda já é diferente, ela é assim, ó. Ó, a esquerda eu vou lutar para acrescentar 0,5% no teu salário, né? Quer dizer, os objetivos aí são diferentes, né? Ora, uma esquerda liberal não serve para muita coisa, pessoal. É uma esquerda cooptada, é uma esquerda que come na mão dos dominadores globais. Ora, uma esquerda não marxista também não serve para mais nada. Na verdade, ele tá enganando o freguês, né? Porque não é mais esquerda coisa nenhuma, né? Só quem entende isso hoje, na minha modesta opinião, é o PCO, né? Por isso é o partido mais perseguido, e pasme, é o partido que mais atrai uma parte da própria direita brasileira, né? Bom, vou relatar aqui um debate aqui do Facebook, né, que eu tive aí com um amigo. Veja só, aqui fazer uma consideração histórica sobre a Revolução, sobre a própria Revolução. Veja, é bobagem a pessoa que é contra a Revolução Francesa, ou ele é a favor da Revolução Francesa, ou, por exemplo, a pessoa é contra a expansão imperialista europeia no século XIX, quando o imperialismo se apossou de colônias, o período colonialista africano, ou na Ásia, quando o Império Britânico devassou a Índia e a China, né? Ou, por exemplo, o indivíduo é contra a Revolução Comunista, né? Ele é contra as guerras mundiais do século XX, ou ele é a favor, né? Tudo, veja só, tudo, sem exceção, na história tem causas e consequências, tem aspectos benignos e malignos, e pode tender mais a um lado ou outro. A realidade é muito complexa. As mentalidades humanas são extremamente diversas
e contraditórias. As pessoas têm objetivos diferentes. Veja, no máximo, nós, seres humanos aqui encarnados, né, podemos aprender com os erros do passado. Veja, desde que esses erros sejam percebidos e assimilados e superados. Veja agora o assunto que eu quero tratar. Veja, eu, Helder de Araújo, eu sou simpático a revoluções. Isso não quer dizer que eu seja um indivíduo revolucionário. Não, eu sou um observador, né? Vamos dizer, no máximo, na melhor das hipóteses, eu sou uma pessoa que reflete, um pensador. Veja, eu sou simpático a revoluções. A usura capitalista é o pior de tudo que existe no mundo. A usura capitalista, este fenômeno que também tem causas históricas. Isso não quer dizer que eu sou contra isso, quer dizer que eu detecto, eu destaco, eu constato que a usura capitalista é o que mais prejudica a humanidade de evoluir. Veja, a planificação agrícola, por exemplo, vamos pensar aí na Revolução Comunista. Veja, qual que foi o grande mal ali? Das perdas humanas. A planificação agrícola foi feita de um modo exagerado, né? Então agora já estou indo do geral para o específico, né? Por exemplo, então nós podemos falar dos males da Revolução Comunista. Por que ela fracassou? Ou será que ela fracassou? Veja, o fato é que houve muitas perdas humanas, que aí eu posso então condenar a Revolução Comunista por causa das perdas humanas e por causa da opressão às massas e aos povos. Veja, o fato é que, se a gente pensar naquela planificação agrícola, por exemplo, lá feita na União Soviética, naquela época, foi feita de um modo exagerado. Causou fome, causou perdas, causou imigrações forçadas, causou todo tipo de convulsão social, né? E depois a perseguição aos proprietários, aos chamados burgueses, foi contraproducente. Também foi uma das causas da corrupção dentro do sistema soviético. E gerou também um medo atávico do comunismo, né? Os países que passaram pelo totalitarismo comunista, no entanto, observe-se agora, olha, eu fiz uma crítica e agora eu vou dar a volta por cima. Ó. Os países que passaram pelo totalitarismo comunista são os mais fortes. Não são os mais fracos, são os mais fortes. Já o poderoso mundo imperialista liberal que derrubou a União Soviética em 1991 está se liquefazendo, está se desmilinguindo. A União Soviética, voltando, ó, ela organizou a vida de uma miríade de povos, povos que estavam em perpétua luta tribal, né? Então, há mérito naquilo que se constituiu aí ao longo do século XX. Há mérito tanto do lado capitalista como do lado socialista. E também há deméritos. E também há um momento de ruptura entre os dois sistemas, né? Veja, querer separar as conquistas socialistas, por exemplo, que vigorou em toda a Europa, por exemplo, o welfare state europeu do pós-guerra, separar as conquistas socialistas de Marx, porque o indivíduo não gosta de Marx, ou associa Marx à mortandade que houve lá no mundo comunista, é coisa de dar risada, hein? Veja, a influência do alemão foi muito grande aí na consolidação da social-democracia europeia. Isso é uma coisa que veio ao longo do século XIX entrando no século XX. Por exemplo, o movimento trabalhista, o movimento anarquista, o movimento sindical, os movimentos, as associações, as cooperativas de trabalhadores e por aí vai. Veja, não há revolução industrial sem a organização dos modos de vida da classe laboral, né? Por mais horror que a propaganda americana possa ter gerado na mente das pessoas, o fato é que os países que mergulharam na ideologia comunista saíram fortalecidos da experiência. Aliás, há que se dizer, esses países eles não tinham nenhuma alternativa na época, a não ser abraçar a ideologia coletivista, né, socialista aí do comunismo, né? Veja, a grosso modo, olha, há que se dizer, no caso da Rússia, tratava-se de implantar a indústria pesada, a ferro e fogo. Você não faz isso sem uma certa opressão sobre a classe trabalhadora, né? Daí a necessidade da ideologia. Quer dizer, eu não estou justificando, eu estou simplesmente constatando que foi feito desta forma. No caso da China,
Foi diferente. Tratava-se de expulsar os imperialistas e parasitas de sua nação, o século da humilhação, né? Daí um amigo lembrou que a Revolução Marxista sacrificou o seu próprio povo. Ora, eu não me comovo com essa questão de o seu próprio povo. O que é menos comovente são os argumentos morais dos ocidentais. Veja, se não vejam, veja, a questão do seu próprio povo, né? Sacrificou o seu próprio povo, causou perdas, teve expurgos, teve perseguições, teve paredão, né? Como foi que os ingleses emplacaram a Revolução Industrial? Não foi oprimindo o seu próprio povo? Nos cercamentos, no trabalho escravo de crianças? A Revolução Francesa, para implantar aí o seu ideal da República Universal Maçônica, aí, da liberdade, igualdade e fraternidade, matou quantos franceses no processo aí da guilhotinagem? 200 mil? 500 mil? Alguns dizem que foi mais, hein? O que significa seu próprio povo? Veja, a Rússia são dezenas de etnias. Na China são pelo menos 53 etnias. Isso hoje em dia. Você imagina então há um século atrás. A Rússia e a China são civilizações sofisticadas, pode-se dizer sofisticadíssimas. Elas estão em vantagem sobre nós. Veja, daí constatar um fato histórico, por exemplo, eu posso ver que o comunismo ele causou males, mas ele também fortaleceu aquilo que não mata engorda, né? Eu não estou defendendo uma ideologia. Eu constato que a Rússia e a China estão cada vez melhores e mais fortes. É inevitável você estabelecer uma relação entre o seu passado, e é um passado recente, e o seu presente e atual. Esses países estão cada vez mais fortes e melhores, né? Outro ponto, olha, a Rússia e a China, não se pode dizer que simplesmente eles erraram e recuaram e adotaram o modo de vida ocidental, da livre concorrência. A realidade é que eles assimilaram a penosa experiência pelas quais eles passaram e que eles tinham que passar e superaram, eles assimilaram, né? Porque o oriental nunca renega e despreza o próprio passado. Não, ele assimila. Ele pode fazer uma autocrítica, mas ele não renega, ele não despreza o seu próprio passado, como tanto tem sido feito aqui no Ocidente. Nós é que estamos renegando o nosso passado, né? Aqui no Ocidente se prega muito o apagar da história, né? O refazer a obra do Monteiro Lobato, né? O condenar o português que escravizou o africano. Eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Sobre essa questão, né? Bom, o fato então, continuando, pessoal, a mensagem da China ao excepcionalismo yankee vai ficando bastante clara, né? Veja, aí nós temos uma escolha entre uma verdadeira estabilidade, porque eu não acredito que a China vai entrar em crise. Não, eu não acredito. Eu acho que ela vai poder assimilar as crises, né? Por exemplo, a crise que vai agora com as sanções que possivelmente eles vão receber aí dos excepcionalistas yankees, né? Nós estamos numa época onde a desdolarização já está em curso. Isso vai muito além do BRICS+. Acredito que os países lá da Eurásia já perceberam que eles têm que cair fora do sistema bancário ocidental aí, que é conduzido aí pelo SWIFT, né, que é a troca de valores entre países em função do comércio externo entre eles, né? Veja, não é que eles vão desdolarizar em várias décadas. Eu acho que em questão de anos o dólar vai para o beleléu. E aí realmente os Estados Unidos vai cair para um segundo plano, coisa que ele não vai fazer sem cair atirando em todo mundo, né? O navio aí da cooperação sino-americana é vantajoso para todo mundo hoje, né? Uma ruptura, como está pretendendo aí o gabinete do Biden com relação à China, é bastante penoso, mas para o Ocidente, muito mais do que para a China, porque a China parece que ela é mais capaz de lidar com crises. É como eu falei, passaram pelo século da humilhação, passaram pelo comunismo, e agora aderiram ao capitalismo. Só que eles têm um Estado forte. Veja, o que esses caras não são capazes de assimilar e superar,
E nós somos? Não, a gente está procurando comunista embaixo da cama, não é? Morrendo de medo aí. O fato é que o excepcionalismo yankee, hoje, ele está preso num navio que está afundando, né? E a impressão que se tem é que quem está afundando o navio é a sua própria tripulação, né? Falar agora do globalismo. Veja, o globalismo proposto pelos globalistas ocidentais é uma espécie de libertarianismo totalitário, pós-industrial. Os bilionários é que determinam tudo, né, no globalismo ocidental. O Estado, né, o Estado Nacional se tornou um estorvo, né, para aqueles que querem comprar tudo e financiarizar tudo. O mundo ocidental neoliberal, globalista, né, excepcionalista e tudo mais, é o mundo do o melhor vence, o pior é que se dane, em todo o seu esplendor. Veja, hoje a divisão entre dois mundos está centrada na Ucrânia. Veja, na Ucrânia é que o neoliberalismo encontrou a civilização russa, é o choque de civilizações, aí do Samuel Huntington, o seu livro aí que vocês não podem deixar de ler, O Colapso, o Choque das Civilizações. Veja, na Rússia, o Estado submete os bilionários. Um novo sistema está sendo criado. Veja, a China ela tem um pé em cada sistema, né? O pé que pesar mais indicará o futuro. Ou seja, a China é o fiel da balança, né? Mas também é um país onde o Estado submete os bilionários. Bom, pessoal, para terminar o nosso vídeo, veja, eu queria falar aqui da OTAN. Veja, quem destruiu o exército ucraniano, segundo aí os conhecedores da arte militar e que acompanham de perto a guerra da Ucrânia, a Ucrânia organizou pelo menos 3 exércitos formados por ucranianos e com mercenários aí vindos de muitos países do mundo, porque eles têm métodos de entregar mercenários lá nas portas da Ucrânia e que vão lutar aí para o esforço de guerra ucraniano. Isso é organizado pela própria OTAN. Tem muitos sites especializados, até mesmo brasileiros foram morrer lá na Ucrânia, né? Quem destruiu o exército ucraniano? Um dos melhores exércitos da Europa foi a OTAN. A OTAN conduziu o exército ucraniano a ações desastradas, a ações desencontradas, né? Ela não estabeleceu uma linha de frente sólida, defendida, pensada, taticamente, em função de uma estratégia, de uma defesa nacional. Não, ela começou a atacar retaguarda, ou então atacar alvos não militares. Por exemplo, atacar refinarias dentro da Rússia, né, levando ao governo de Vladimir Putin maior justificativa, né, maior apoio popular, né, porque quando você é atacado no teu território, inclusive com ações terroristas, né, que não tem relação direta com a guerra no campo de batalha, isso fortalece a política do Putin, né, dentro da própria Rússia, né? Então, a OTAN ela foi a maior desgraça para os ucranianos. Só que eles não se dão conta disso, né? Porque estão recebendo dinheiro. E agora, adivinha o que vai acontecer com esse dinheiro? Ele vai mudar a frente de guerra? Ele vai trazer um alívio, um fôlego ou uma continuidade do conflito? Talvez em algum âmbito, sim, mas a maior parte desse dinheiro vai ser pego ali por aquele grupo de oligarcas que são os mais corruptos, talvez, do mundo hoje. Eles vão pegar o dinheiro e vão dar o fora, vão dar o pira, com o dinheiro de vocês, americanos, com o dinheiro do contribuinte aí norte-americano, seus insensatos. Vocês estão dando dinheiro para aquele gabinete da corrupção lá, daquele senhor Zelensky lá. Vocês vão enviar armas. Veja, vocês não vão nem ter como entregar essas armas. O russo já está destruindo as ferrovias. Você não vai ter nem como entregar, né? Vai virar, como eu disse, isso vai ajudar ainda mais a profissão mais rentável da Ucrânia hoje em dia, que é o ferro velho, né? Resta saber se a OTAN levou a Ucrânia à derrota de propósito, por exemplo, para destruir a Ucrânia mesmo, né? Para levá-la ao erro, ao desastre. E depois ela negocia com a Rússia, né? Sabe-se lá em que termos, né?
Ou se a OTAN não passa de um mastodonte encalhado no pântano, já não se sabe para que serve a OTAN ou para que ela não serve. Pessoal, ficamos por aqui. Vídeo com 30 minutos, ideias que eu fui trazendo e coletando ali no meu blog. As ideias vêm de várias fontes. Eu já fiz alguns vídeos aí sobre as nossas fontes. Canal de mídia alternativa, de mídia independente. Canal de livre expressão e livre comunicação. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá um like, faz um comentário, traz um seguidor para o canal, compartilha nas suas redes. O canal é pequeno e com seguidores de altíssimo nível. Obrigado a todos. Descrição do vídeo aí. Tem também o Pix, quem quiser me dar um cafezinho, será investido com certeza no próprio canal. Sendo o que tínhamos para hoje, agradeço a atenção de todos, até a próxima e fiquem com Deus.